Olá! A meditação já é algo comum há um longo tempo. Existem centenas de estilos específicos de diferentes tipos de atividades denominadas práticas meditativas. Já falei isso no primeiro episódio. Entoar mantras, o uso de contas de oração, contemplação e concentração são todos entendidos como parte da meditação. A expressão agora, atenção plena, é muitas vezes usada para a meditação nos dias de hoje. Ela realmente significa consciência e ela tem sido usada por milhares de anos por místicos orientais. É também conhecida como diligência, testemunho, observação e atenção correta. Eu já ouvi esse termo. Existem muitos sites que promovem a atenção plena, muitos bons professores e organizadores, cuja preocupação é trazer uma mudança social positiva e mais felicidade através da atenção plena. O que acho importante nesse processo é a compreensão de como nos sentimos quando estamos presentes no momento, consciente do que estamos fazendo no momento em que estamos fazendo. Existem algumas armadilhas comuns a serem evitadas nisso tudo. Por exemplo, quando a atenção plena ou meditação é apresentado como uma técnica que tem um determinado objetivo. Então, o fato de você estar fazendo a atenção plena como uma prática para conseguir algo significa que você está, de alguma forma, controlando o método e, portanto, não completamente relaxado. Ainda uma forma sutil de esforço, ambição, tensão ou manipulação no que você está fazendo. A meditação, por vezes, promovida como alívio para problemas de saúde, como depressão, a ansiedade, gerenciamento de estresse, construção de emoções positivas e felicidades. Dizem que os benefícios positivos incluem melhor desempenho no trabalho, abrangindo melhor tomada de decisões e maior produtividade. Dessa forma, o relaxamento e a paz de espírito às vezes não são oferecidos como metas desejáveis na meditação, porque uma pessoa relaxada pode se tornar mais bem-sucedida sim. No entanto, quando a meditação é utilizada como meio para alcançar tais benefícios, você pode até acabar se ajustando à sua vida diária de uma forma mais fácil, mas isso não necessariamente irá ajudá-la a tornar mais consciente. Estar no caminho da meditação é uma grande aventura. Ela transforma você. Ela exige um compromisso com a mudança e a coragem de abandonar velhas ideias e hábitos. Nem sempre vem como soluções rápidas, age mais como transformação a longo prazo. Gosto das técnicas do Osho, já disse aqui, por trazer junto o movimento do corpo, a dança. Isso me relaxa, me solta. Existe uma importante distinção a ser feita entre as técnicas de meditação e o estado meditativo em si. As técnicas não são um estado meditativo, mas preparam o terreno para a meditação acontecer. Um estado de consciência relaxado e alerta nos leva simplesmente a testemunhar ou observar. Observar o corpo, os seus movimentos e até mesmo o contínuo vai e vem dos movimentos. Por fim, desenvolve-se a capacidade de observar como as emoções também vêm e vão. Isso pode se tornar parte da vida diária e não algo separado para ser praticado somente em determinados momentos, com hora marcada. Tudo isso venho falando em episódios aqui da TV Olos. A meditação transforma a sua maneira de ver o cotidiano. Ano passado assisti um filme que foi muito transformador para mim. Acho que todo mundo deveria assistir também. É sempre assim, né? A gente gosta de alguma coisa e quer que todo mundo viva essa experiência. O filme chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, de Juan Antônio Bayona. Acho que é assim que pronuncia.
A sensibilidade que esse filme despertou em mim foi maravilhosa e enriquecedora. Chorei muito, muito mesmo, como há muito não fazia. Chorei por todas as mortes que vivi em diferentes fases da minha vida e que não queria morrer ali, mas que foi necessário. Chorei por não ter compreendido esses morrer e deixar morrer. Abriu espaço para um novo sem culpa. Contar histórias dessa morte. Quando ela começou a acontecer e eu não permitia ver, pois lutava com a culpa de deixar ir, de crescer. Não fomos preparados para a morte. Vimos-a como um fim, mas ela é um processo de entendimento. Ausência, vazio e, finalmente, a possibilidade. A morte é um dia que vale a pena viver. Título do livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que está fazendo um maior sucesso. Não falo aqui da morte das pessoas amadas, mas também delas. Falo da morte da inocência, do não saber ainda que está crescendo, que está tomando consciência da vida, da responsabilidade quando a gente adquire esse amadurecimento. Muitas vezes, as pessoas estão dispostas a dar os primeiros passos para assumir responsabilidade para a busca. Querem aprender a sentir, a lidar com a raiva de ter sido ferida, mas gostam da ideia de se enfurecer com aqueles que causaram o ferimento e, em seguida, eles querem parar e voltar para a criança que precisa de amparo. Eles querem sentir-se no direito a serem tratados melhores e que lhes é devido algo, como se fosse assim. Em outras palavras, elas querem continuar sendo as crianças, mas com armas melhores para lidar com a vida e com o sofrimento. Para mim, é essencial trazer as pessoas para fora do passado e ajudá-los a ver o presente de uma posição fundamentada e amorosa, a ser capaz de abraçar a responsabilidade e desfrutar os frutos da liberdade de forma consciente. Crescidos, quando realmente sentimos que não precisamos mais honrar aqueles contratos da infância que precisávamos, porque eles faziam a gente permanecer viva. Uma vez que possamos dizer honestamente, eu sou grande o suficiente agora. Então a criança pode permitir que esses contratos lá da infância sejam quebrados. Esses contratos, eles foram importantes porque eles nos mantiveram vivos quando éramos pequenos e indefesos. E esse sentimento persiste em um nível inconsciente na vida adulta, a menos que sintamos a nossa capacidade no momento presente de viver fora do nosso condicionamento. Os contratos manterão-se vivos. Se tentarmos quebrá-los antes desse entendimento, esteja claro, criamos um grande conflito interior e vamos nos machucar. Estaremos fazendo algo contra nós mesmos em nome de uma cura, de uma falsa cura. Um colega de trabalho se viu lutando com um câncer muito agressivo. Durou pouco. Foi realmente muito agressivo o câncer dele. Um homem brilhante, intelectualmente brilhante. Gostava de conversar com ele e admirar todo o conteúdo que ele adquiriu durante a vida e a facilidade que ele tinha de dizê-los. Chegamos a fazer alguns projetos de trabalho, mas que não conseguimos concluir. Mas esse homem brilhante era uma criança se tratando da vida emocional dele. Tinha muita dificuldade de relacionamento com os alunos dessa escola onde a gente trabalhava. Eu precisei intervir várias vezes. A doença chegou de repente e levou ele rapidamente para o hospital. Lá percebi que ele relutava com a possibilidade de morte. Foi para o CTI muito rapidamente e vivia ligado a aparelhos, sem condições de contato com as pessoas, mas ele lutava para não morrer. Ouvi esse comentário de uma enfermeira quando fui visitá-lo. Foi uma vez só. Ele já estava cego, não conseguia mais falar, se comunicar, pois estava entubado de diversas formas, mas não se entregava. Fiquei ali um tempo com ele e pensava o que mais ele queria dessa vida que já estava findada praticamente. Não sabia da história dele,
Descobri que tinha uma parceira com que a família não aceitava, mas era a pessoa que cuidava dele neste final de vida, e que ali se desenhava uma ação judicial pelos bens que ele deixaria. O que foi negligenciado naquela vida? Qual era a dor daquela criança, daquele filho, daquele irmão, daquele parceiro, daquele meu colega de trabalho, daquele professor? Sentia que a morte precisava ser vivida, ser aceita, e conversei com ele sobre deixar ir, se permitir. Não teria mais nada que ele conseguiria fazer com aquele corpo. A doença já tinha consumido praticamente tudo. Ele estava vivo, ligado aos aparelhos médicos e a uma mente que lutava para se manter viva. Eu estava sozinha com ele naquele momento. Ainda não era o horário de visita, achava que não era justo ocupar o horário de visita. Mas como psicóloga da empresa onde ele trabalhava, pude entrar e ali eu estava com ele. Bem ou mal, ele fez o que de melhor poderia ter feito. Agora era a hora de se permitir somente encerrar esse capítulo. Segurei a mão dele, como um agradecimento de ter conhecido e admirado o homem que ele foi para mim. Um colega de trabalho brilhante. Não tive julgamentos de certo e errado, não entrei nisso, mas de admiração pelo pouco tempo que convivemos, foi quase 6 meses, e que ele me ensinou neste período. Tive que ir embora, os enfermeiros precisavam de prepará-lo para o horário da visita. Fiquei sabendo que ele morreu poucos minutos depois da minha saída do hospital, antes mesmo do horário de visita iniciar. Esse filme, ele trouxe esse meu colega de volta. Eu pude largar a mão dele. E já larguei a mão de várias pessoas importantes para mim, na minha vida, na minha história, antes mesmo dessa morte. A morte do meu pai, que já tem mais de 30 anos, de meus tios amados, e de cuidar hoje da minha mãe, que está vivendo seus 96 anos, lúcida, e vivendo as pequenas mortes diárias do seu envelhecimento, mas tratando-a com carinho e respeito por esses seus processos. De viver as minhas mortes diárias também, e de cantar com tanto que ainda no meio do caminho, e ver que eu ainda uso o recurso da criança birrenta lá de trás, e que posso me divertir quando eu percebo eu usando esse recurso tão rudimentar, por não conseguir usar outro naquele momento. Entender e aceitar os limites, e a morte faz com que a vida se torne maior. A própria vida se expande em todas as direções, e ainda assim sei que há muito mais. A meditação me mostrou que estranhamos esse sentimento de expansão da vida e da consciência, mas me mostrou que é forte e é fonte de alegria e de paz ao mesmo tempo. Eu continuo a viver de uma forma muito simples, sabendo que tudo realmente é aprendizagem para a vida, que ela é finita, mas que enquanto existe vida, existe a possibilidade de aprender, a possibilidade de ensinar, a possibilidade de fazer diferença para uma pessoa sequer já é suficiente. Nós nos importamos muito com essa maravilha que é a vida, mas às vezes a gente realmente não se importa tanto em engrandecer cada momento, em tornar cada momento vivo e preciso. Eu queria falar um pouco dessa morte para a gente poder aceitar um pouco mais todas as nossas mortes de relacionamentos passados, de pessoas queridas, de momentos que deu dor, que deu choro, que deu angústia, mas que foram mortes necessárias, porque essas pequenas mortes nos ensinam a continuar o nosso caminho. E a meditação me trouxe essa certeza. E eu queria dividir isso com vocês, tá? Namastê e até o nosso próximo encontro.